Olá, você está no canal Sagrado Feminino, Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte tema, gente. Como essa pessoa ficou no último pensamento que pensou em você ou quando olhou sua foto. Pode ter sido uma foto em rede social, uma foto impressa, um print. Como ficou aí depois do último pensamento que teve em você ou de ter olhado a sua foto aí em algum momento? Eu vou fazer 2 montinhos, então enquanto eu vou dando os recados, eu vou fazendo os montinhos e casa por casa eu vou fazer uma pergunta. Agradeço para quem já entra dando like, deixa o seu like aí. Gratidão para quem tá todo dia aqui comigo, novos inscritos, membros do canal. Lembrando, gente, que os vídeos são atemporais, eles valem para o momento que você abrir aí. Tá? Não tente forçar a leitura, não tá batendo, deixa passar, que é pro coleguinha. Troque aí, adapte o seu gênero da pessoa, é só adaptar, tá? Lembrando também que aqui no canal temos oração todos os dias às 18. Não existe uma sentença, energia de hoje a 7 dias. Quer uma consulta particular na sua energia, manda um e-mail para mim. Quer contribuir com o canal, tem o coraçãozinho, o e-mail é chave Pix, tá? Lembrando também que você pode deixar os seus pedidos de oração e que aqui no canal a gente trabalha com mediunidade, espiritualidade, tá? Frei Rogério e Dona Miriam diariamente à frente do trabalho aqui na assistência do trabalho. E filtrem, tá, gente? Porque é uma leitura coletiva. Vai mentalizando aí para facilitar enquanto eu vou separando aqui, ó. O montinho de número 1 vai ser a menininha, japoronguinha. Bonitinho os japonesinhos. Número 2, gente, aqui o menininho, ó, tá? Não importa se você é menino ou menina, escolha a opção que você quiser. Posso ver os dois? Deve, às vezes um complementa o outro. Opção de número 1, a menina. De número 2, o menino. Os orientalzinhos aqui, os japoranguinho bonitinho. Deixa eu ver quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7... Nem sei mais quantas tem, Frei Rogério. Eu não vou contando, vou só botando. Deixa eu ver se tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui mesmo. Se eu precisar complementar, eu uso o Lenormand. Acho que os recados foram todos dados, tá? Vou tirar uns bilhetinhos do Frei Rogério aqui também. Vamos aqui, então, botar por ordem das casas, conforme saiu. Porque aqui a ordem altera, sim, os fatores, porque cada casa é uma pergunta. Não vou tirar energia, tá? Já vou direto para as perguntas. Já escolheu? Montinho de número 1, japonesinha. De número 2, o japonesinho. Menina e menino, 1 e 2. Tá? Vamos começar aqui. Quem escolheu a menininha, ó. Opção de número 1. Como essa pessoa ficou aí no geral, vamos dar uma olhada aí. 2, 3, 4, 5, 6. Casa 7, casa 8, casa 9. Vocês sabem que eu faço uma tabelinha aqui para eu não me perder as perguntas de cada casa, fica aqui do ladinho. Então, vamos lá. Aí, como é que essa pessoa ficou no geral, casa por casa, uma pergunta? Quando olhou a sua foto pela última vez, ou teve aí um pensamento em você, último pensamento, tá? Mas especialmente se olhou uma foto. Como vibrou aí, em termos de como ele tentou se mostrar, a aparência, né? Aqui, gente, Jeová. O que ele vibrou? 4 de copas. Esse aqui, gente, ele tentou, a aparência que ele tentou passar, quando olhou sua foto, quando pensou, olhou uma foto e lembrou de você, no primeiro momento foi tanto faz. Ele quis passar uma imagem, porque aqui é a casa 1,
como se aparenta para o mundo, né? A aparência de tanto faz, tá? Ah, eu não ligo, tanto faz. Olhou a foto, tanto faz. Mas aqui, a gente também ficou fazendo um doce, tá? Um butico doce aqui. Porque aqui essa pessoa ficou, gente, pensando, preocupado ali, ó. Pensando que não valorizou, tá? Essa pessoa ficou triste. Ficou aí com saudade, com melancolia, lembrando aí das coisas que vocês viveram, meio depressiva. E principalmente aqui se martirizando porque não valorizou, ou porque desprezou você, rejeitou você, ou o que você estava dando, oferecendo, ou se lastimando porque não prestou atenção em você como deveria, ou porque ele ignorou tudo que você fez. E ele tentou, gente, aqui fazer um tanto faz, tentou ignorar que estava vendo sua foto, que estava pensando em você, fazendo um brioco doce, tanto faz. Não tô nem aí. Foi essa aparência que ele tentou mostrar externamente, mas internamente, gente, ficou se lamentando. Ficou frustrado, triste, depressivo, com saudade, sentindo que a vida tá um tédio, um saco, tá? Que mesmo tentando buscar na diversão, no lazer, qualquer coisa para tentar preencher, tá um tédio. Aqui fala de declínio, tá? E é aí que nem tá esse homem aqui, meu Deus, o que que eu fui fazer? Né? O que que eu fui fazer? Botou a mão na cabeça. Então ele vibrou isso, mas a aparência que tentou mostrar que estava ignorando, que não estava nem aí, tanto faz, eu não ligo. E fazendo um butico doce, tá? Aqui. O que ele pensou de você e do relacionamento? Gente, é um rei de paus. Ele ou ela pensou que é apaixonado por você, que tem um tesão nas alturas e que talvez você também era muito apaixonada por ele. Né? Que você é uma pessoa apaixonante, que você bota paixão em tudo que você faz, você é uma pessoa intensa, de sentimento intenso, do fogo no rabicó intenso. Provavelmente pensou nas coisas calientes aí da paixão, do desejo com você. E o que pensou da relação? Que havia, ó, planejamento, vocês planejavam coisas nessa relação, né? Vocês tinham planos, vocês planejavam juntos, vocês olhavam na mesma direção, provavelmente queriam as mesmas coisas, ambicionavam as mesmas coisas. E que vocês tinham aí o fogo da paixão, né? Que você era uma pessoa batalhadora, decidida, criativa, inteligente, amigável, charmosa, atraente, honesta. É os atributos do rei de paus, que pensou de você isso. Que você era uma poderosa, uma pessoa que tem poder, é uma pessoa poderosa, né? Que você tem uma coisa de líder, ou naquilo que você faz, você lidera muito bem, no seu trabalho, nas coisas que você faz na sua vida, e você coloca paixão em tudo, e que você é uma pessoa apaixonante, né? Que tinha um bom casamento, para quem era casado ou tinha um relacionamento sério, pensou isso da relação, e pensou no seu charme, tá? Aqui fala que o rei de paus, ele domina os outros pela força de vontade. Então, o que ele pensou da relação é que ele gostaria muito aqui, ou tentou, dominar você pela força, tá? E talvez exagerou. Vamos confirmar? Porque fala que o rei de paus domina os outros pela força de vontade. Só que eu vejo aqui que talvez ele não teve força de vontade ou não tá tendo para botar atitude, ação. Porque o rei de paus, gente, assim como o rei de espadas, eles vão para cima, eles vão à luta. Né? São reis de atitudes, diferente lá do de ouros que fica às vezes sentado, na lentidão. Então talvez está faltando força de vontade ou faltou dessa pessoa se dedicar à relação como deveria. Olha aí, ó. Aqui, gente, é o excesso, a abundância de paixão, tá? E sim, essa pessoa tentou de uma forma excessiva ou exagerada aqui, ó, dominar, tá?
Talvez é uma pessoa que se sentiu ameaçado ou inseguro por você ser uma pessoa de poder, de atitude, de coragem. Como se ele não quisesse medir força com você, mas talvez isso só estava na cabeça dele ou dela. Tá? É um rei de ouros e um rei de paus. Outra coisa que me mostra aqui, o que pensou da relação, para alguns casos, não é para todo mundo. Talvez essa pessoa achou que você queria mandar na relação porque você tinha um poder aquisitivo maior, ou você tinha mais grana. Isso é uma insegurança dele, tá? Você não tem nada a ver com os problemas BO emocional da pessoa, mas talvez o que ele pensou é: ah, porque ela ganha melhor do que eu, ela tem um cargo melhor, ou ela tem grana, ela vai querer mandar em mim, ou vai querer mandar na relação, vai querer me dominar, exercer domínio, tá? Isso coisa da cabeça da pessoa, vai entender. Né? Ah, porque ela tem mais facilidade de fazer dinheiro, de ter dinheiro, ou ela tem mais, ou ela é mais abundante, vai querer me dominar. Né? Vai querer me ter nas mãos porque tem um mando financeiro maior. Coisa de gente retardada, tá, gente? Nem vou entrar nesse mérito aí. Mas é a abundância de paixão, de desejo que tinha na relação e que provavelmente ele sabe que você também tinha por ele aqui. Quando ele pensou em você, pensou em alguém fogoso, fogosa, né? Alguém que tem um poder magnético, sexual grande, né? É o rei do fogo. Alguém que tem um borogodó, né? Nas quatro paredes. O que ele sentiu quando olhou a foto, quando pensou? Apego, né? 4 de ouros. Pensou que tem até uma certa codependência de você emocional que talvez nunca vai admitir. Pensou que você era esse baú de tesouro que ele está sentado em cima e sentiu tanto ciúmes e posse que, se pudesse, ele guardava você dentro dessa caixinha, dentro desse baú. É minha, é meu. Foi isso que sentiu. E sentiu todo esse apego. Só que sentiu um certo bloqueio, tá? Pode ser um bloqueio porque é uma pessoa egoísta, é uma pessoa avarenta para entregar sentimento. Ah, eu não entrego porque senão eu fico na mão do outro. Eu me dou menos porque eu tenho insegurança de alguma coisa. Ou por ser egoísta mesmo, avarento mesmo para entregar sentimento. Sabe? Aquela pessoa que quer dar sentimento de conta-gota para você, economizar, é esse aqui. Né? O que ele sentiu, se vocês tinham família, porque o 4 de ouros fala de família, ele pensou na família que vocês tinham, na segurança que ele tinha com você, segurança emocional, segurança financeira, segurança na rotina, no lar. É um 4. Você organizava a vida, a rotina, tudo era organizado, tudo era seguro, tudo era protegido, a proteção que você dava. Ele pensou em tudo que prendia e prende ele a você, emocionalmente, financeiramente, tudo que prendia. Né? Na facilidade que talvez você tinha de obter recurso, porque é um rei de ouros do lado do 4 de ouros. Né? O que ele sentiu, que ele sabe que ele está escondendo ouro, porque ele tem amor, ele tem sentimento, ele tem tudo, mas ele está escondendo ouro. Tá? O que ele sentiu, a necessidade de ficar se controlando, se prendendo, se bloqueando, para talvez não deixar transparecer tudo isso. O que ele sentiu, medo da perda. 4 de ouros, medo da perda. Tá? Da perda do controle dele mesmo nas emoções e da perda de não ter mais você na vida dele ou dela definitivamente. O que ele sentiu, se sentiu confinado. Como eu disse, mesmo que ele esteja buscando lazer, diversão, qualquer outra coisa, tá tudo um tédio. Tá? Tá tudo chato. E aí, para alguns, pode ser que se não tá buscando diversão, esse tipo de coisa aí, né, tá confinado dentro de casa, né, se sentindo com as emoções bloqueadas, tá? Essa carta fala de ganância, de ambição, então o que sentiu? Essa vontade de possuir você, ou de possuir você de novo, de ser seu dono. Esse sentimento de posse que essa carta identifica. É meu, é minha, sentiu ciúmes.
tá? Sentiu saudade, sentiu ciúmes. Então, é isso aí. Aqui fala muito também até de um certo status, tá? O status de marido, de esposa, de estar casado, o status que talvez você oferecia aí, estando com ele. Cada caso é um caso. Sentiu que quem não arrisca não petisca, e talvez ele não tá arriscando, não tá fazendo nada, não vai petiscar nada. Aqui. E o que ele fez quando olhou a sua foto? Aí, e pensou em você olhando sua foto, né? O que ele fez aí ao pensar? Não fez nada, é a lua. Ficou só na passividade, só devaneando. Aí, gente, ele criou um monte de fantasia negativa e ficou lembrando com saudade do monte de coisa que viveu. Então, olhou a foto, lembrou daquele dia tal, daquela foto foi tirada em tal lugar, daquele momento gostoso, romântico, do carinho, do amor, todas as lembranças gostosas, a saudade, a nostalgia. Mas também ficou botando mil minhocas na cabeça, sabe? Será que tá com outro? Será que não me ama mais? Será que não vai voltar mais? Vou atrás ou não vou? Faço ou não faço alguma coisa? Todo confuso, todo perdido, é a lua. Mas morrendo de saudade, né? Arrependido de alguma coisa, ou das escolhas que fez, ou do que disse, né? Todo nostálgico, mas também aqui o Tonho da Lua ficou enchendo a cabeça de minhoca. Ficou cheio de medo, cheio de insegurança. Medo de perder para sempre, medo de você estar com outro, medo de não conseguir desfazer o que fez, a escolha que fez. Medos, inseguranças, confusão mental, conflito interno. Ficou no devaneio, mas também na fantasia negativa, ficou na saudade, tá? E ficou com ciúmes, ciúmes de alguma coisa. Vocês estão vendo que o gatinho tá enxergando distorcido ali? Pois é, pro bem e pro mal. Então, o que ele fez ao pensar não fez nada, porque ele ficou cheio da dúvida, cheio das minhocas, né? Cheio de saudade e acabou não fazendo bulhufas. Todo perdido, todo confuso, tá? Todo instável, foi um monte de emoção, boa, ruim, todo bagunçado mentalmente, emocionalmente. Aí triste. Triste, triste, triste. E se pensou de noite, não dormiu. Ou ficou com insônia, ficou revirando. Saudade. O que incomodou, né? Aí no momento que ele pensou e olhou sua foto e pensou um monte de coisa, olhando sua foto, o que incomodou? Bom, incomodou, como eu disse, saudade e ciúmes, que tá cheio aqui na mesa. Mas o que incomodou é essa pessoa ser muito imatura ao ponto de não se entregar o que sente, não dizer o que sente, não declarar o amor, justamente por ser medroso. Justamente por se sentir frágil diante do sentimento, né? O sentimento é uma coisa que desarma essa pessoa. Como se ele tivesse medo e insegurança de ser ferido, de ser dominado, de parecer vulnerável. Fica diante do amor como um menino, um adolescente, tá? Que fica pensando em oferecer sentimento, que aqui fica dando de contar gotas ou não entrega, né? Ficou pensando aqui, o que incomodou é que queria declarar esse sentimento, queria falar com você, queria mandar uma mensagem, queria ir até você, queria não ser imaturo, não ter medo de entregar os sentimentos, de falar de amor, de entregar, de se entregar total, tá? Incomodou que ele se sente inseguro, porque é tanto sentimento que essa pessoa tem que fica com medo, fica inseguro. O que incomodou é que ele quer uma segunda chance, mas talvez não está fazendo nada para isso. Incomodou porque quer o início, o reinício, mas não fez nada para isso, tá? Incomodou que talvez não consegue entregar doçura, gentileza, né? Ou se entregar, dificuldade de se entregar aos sentimentos e entregar esses sentimentos, incomodou. Talvez a pessoa ficou pensando, ah, mas que bosta.
Por que que eu amo e eu não consigo me abrir totalmente para isso, me entregar totalmente? Eu fico todo medroso. Eu fico com medo de ser vulnerável. Por que que diante do amor eu me sinto um menino, uma menina? Né? Imaturo, despreparado, todo cheio que é o pajem de copas, é o pajem dodóizinho, né? É o pajem melindroso. Aqui. O que que deu prazer quando ficou olhando sua foto? Deu prazer para essa pessoa aqui no 2 de ouros a sensação de que vocês eram dois que eram um, tá? É como se fosse uma sensação de que vocês eram dois, mas que vibravam um. É isso que eu vejo nessa carta aqui. O que deu prazer aqui, quando pensou em você, é como se essa pessoa se sentisse mais equilibrado ou equilibrada. Ele sente uma sensação de pertencimento, de estou em casa, uma sensação de algo que é eterno, de algo que não se desfaz. Não importa a distância, não importa o tempo, algo que é duradouro, que existe e que não vai se dissolver tão fácil, ou que não vai ser dissolvido, nem com o tempo, nem com nada. Isso deu prazer, tá? O que deu prazer é que você ajudava ele a controlar gastos. Você ajudava ele a fazer as mudanças que tinha que fazer nele ou na vida dele. Deu prazer porque você sabia conduzir as situações. Deu prazer lembrar da sua capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? De você equilibrar as situações. Mas deu essa situação, essa sensação de uma situação de continuidade, de algo que nem o tempo, nem o espaço dissolve. Sabe? Como se ele pensasse assim: eu sempre vou ser dela e ela sempre vai ser minha. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim. Independente do tempo que tiver afastado, independente do que acontecer, eu sempre vou carregá-la comigo. Essa sensação, gente, deu um certo prazer. Uma sensação de pertencimento, de algo que é eterno, além do que é material. Aí, ó, o amor, né? Que é eterno, além do tempo e espaço. O que deu prazer de pensar em você, na sua parceria, ó. É uma rainha de copas. Deu prazer lembrar todo o amor que você dava, tá? Deu prazer aí em lembrar de todas as mudanças que você causou positiva na vida dele ou dela. É a garça. De toda a renovação que você trouxe para ele ou para ela em algum momento. Das mudanças positivas. Deu prazer lembrar da ordem, né, que você dava para a vida dele ou dela, o sentido que você dava para a vida dele ou dela. Todo o progresso que você estimulava, né? Aqui também pode ser que deu prazer ele lembrar, porque aqui fala de deslocamento. Sei lá, talvez, gente, lembrar dos passeios que vocês deram. Tá? Vou dar um exemplo. Se vocês saíam para dançar, vocês saíam para fazer uma atividade física juntos, porque as pernas aqui, movimento, locomoção, deslocamento. Ou se você, sei lá, pegava o carro e ia para um lugar, né? Pegava a moto e ia para um lugar, sei lá. Isso deu prazer. Viajar deu prazer, tá? Deu prazer aqui também do seu carinho, todo o seu carinho, sua amorosidade, uma rainha de copas. Aqui fala até, gente, de elevador, de escadas. Talvez aí algum momento que ele olhou uma foto lá que tinha alguma coisa que lembrava uma escada, um elevador, uma atividade física que vocês fizeram, uma viagem que vocês fizeram, mesmo que fosse curta, um rolê que vocês deram.
Se ele olhou alguma foto nesse sentido, deu saudade, deu prazer. Tá? Alguma coisa relacionada com as suas pernas, seus cambitos aí. Tá? A família que você tinha com ele, as coisas em família. Tudo isso deu prazer. Tem mais alguma coisa aqui? É que fala de reforma. Se você fez alguma reforma na vida dele, na casa, alguma coisa que você mudou na casa, alguma coisa que chamou atenção, tá? A garça fala do quarto dos pais, ou quarto do casal, talvez alguma mudança que você fez no quarto do casal, alguma renovação. Sei lá, você pintou uma parede. Alguma coisa que você fez aí nesse sentido de mudança, de renovação. Deu prazer aí quando olhou a foto, quando lembrou. Aqui. O que ele pensou em dizer? Bom, aí é o imperador, né? Aí que é a problemática. Bom, do lado positivo, deixa eu até ver se tá positivo ou tá negativo aqui esse imperador. Né? Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Aqui, gente, o que essa pessoa pensou em dizer, nesse imperador, ele pensou em um dado momento aqui, gente, entre o que ele pensou em dizer e o que ele diria, tem muita distância, porque ele pensou em dizer para você que ele queria aí reconquistar você, a relação, que ele estava com saudade, né? Que ele gostaria de um novo ciclo com você, que ele ia lutar, se empenhar por você. Tudo isso ele pensou em dizer, né? Dizer que ele quer reestruturar o relacionamento, o casamento, que ele quer passar segurança para você, né? Que ele quer ser aqui o provedor das suas necessidades emocionais, que ele ia mudar o que ele precisa mudar nele, na relação, né? Que ele ia tentar aqui, de uma certa forma, ser uma pessoa mais equilibrada nas emoções, porque é o número 4, né? Eu vou me equilibrar nas emoções, nos sentimentos, né? Tudo isso. Mas também ele pensou em dizer aqui, gente, algumas coisas que não foram bacanas, tipo, você me abandonou, né? Foi você que me abandonou, você foi embora porque você quis, você terminou porque você quis, né? Ele pensou aqui em alguns momentos em dizer coisas boas, mas também em dizer coisas que eram conflituosas, né? Em tentar jogar aqui em cima de você alguma responsabilidade, alguma culpa, né? Então, infelizmente, ele ficou nessa dualidade da lua. Ele pensou em dizer coisas boas, mas ele também pensou em dizer algumas coisas desagradáveis para você. Tá? É o imperador, né? Tipo, o que eu vou dizer? E como que ele te viu aí, ou como que ele viu a situação quando ele olhou a sua foto? E tá bom, como ele viu a situação, gente, é um 5 de espadas. Ele viu que a situação aí, o caldo entornou, né? Como ele viu a situação, que agora ele vai ter que deixar o orgulho e o ego de imperador aqui, para ele correr atrás do prejuízo se ele quiser de volta. É o 5 de espadas. Que ele teve uma vitória sem honra, ele não ganhou nada, mesmo que ele tenha saído por cima, né? Que foi uma vitória às custas, talvez, da sua humilhação, da sua derrota, da derrota da sua dignidade, de humilhar você de uma certa forma, sem honra nenhuma, mas que ele não ganhou bosta nenhuma com essa atitude. Então, como ele viu a situação, né? Que agora ou eu aceito que eu tô colhendo o que eu plantei, a limitação que eu mesmo botei, e para eu dar o braço a torcer, eu vou ter que engolir o orgulho, o ego, para fazer alguma coisa, para reverter. Eu vou ter que reconhecer os erros ou o que eu fiz, né? Eu me arrependo e quero voltar atrás, então agora eu vou ter que fazer isso. E aí bateu o conflito, né?
bateu a teimosia. Aí o orgulho já gritou lá dentro. Então, como ele viu a situação assim, que agora eu vou ter que engolir aí a honra, o orgulho, reconhecer o que eu não quero reconhecer aqui, para voltar atrás. Que eu fiz o que eu fiz porque eu estava com a razão enfraquecida, no momento que eu fiz o que eu falei, ou porque eu tive dificuldade de expressar minha ideia, de falar o que eu queria falar, e tomei na tarraqueta. Então, como ele vê a situação, gente, ali, ó, igual essas bruxinhas. Elas foram mexer num feitiço que elas não dominavam muito e deu ruim, né? Saiu aqui do controle e agora tem uma assustada aqui e agora ferrou, né? E a outra arrependida, desesperada, meu Deus, o que a gente foi fazer? Né? E agora para reverter vai ter que passar por essa situação aí. Chutou o balde para longe porque achou que não ia precisar do balde. Não quero mais, dane-se. Aí agora vai ter que ir lá juntar o balde de volta e reconhecer que precisa do balde, que fez errado. Saiu batendo portinha, não volto nunca mais, eu não preciso de você. E agora se arrepende. E o que vai fazer? A gente vai tentar reconstruir a situação de vocês aí, tá? Mas é projetando para o futuro. Tá? É com paciência, devagar na lentidão, uma rainha de ouros. O que vai fazer é valorizar o que não valorizou, você. Né? Que vai fazer tentar valorizar o que não valorizou antes. A parceira ideal, a melhor amiga, é só você adaptar a ser menino. Né? O companheiro, companheira ideal, esposa, esposo, aquela pessoa que a gente quer envelhecer. Né? Então, o que vai fazer é querer valorizar o que antes não valorizou e querer fazer uma proposta nova aqui, de estruturar, de reestruturar, de renovar as coisas com você. Vai querer fazer uma proposta aí, só que tá adiando lá para frente, por algum motivo. Tá? Ou tá procrastinando, ou tá esperando se equilibrar emocionalmente, ou tá esperando se equilibrar financeiramente, tá? Ou tá esperando o momento certo para fazer essa proposta, para oferecer isso, para dizer aí talvez e tentar demonstrar com atitudes concretas que vai valorizar você. Então é isso aí para o montinho de número 1. Quando olhou a sua foto aí pela última vez e teve os últimos pensamentos aí porque olhou a foto, é isso aqui. Tá? Aqui nós temos os signos. Áries, Sagitário, Câncer, Gêmeos, Virgem, Câncer de novo, Peixes, Touro, Virgem e Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes. Tá? São os mais fortes aqui. Vamos dar uma olhada aí nos bilhetes, o que a pessoa diria aí para você, que provavelmente ao olhar a sua foto, a pessoa pensou. Ficou pensando aí quando olhou a foto e teve os pensamentos que teve em relação a você. Pro montinho de número 1, quantas, Ferrugério? 5. Quando olhou a foto, o que pensou e o que diria aí olhando esse aqui. 2, amarelo também. 3. O azul, 4. Falta um, Ferrugério. Falta um bilhete. No rosa. Pode sair espelhado? Pode, né? É leitura coletiva, mas vamos ver o que a pessoa diria. Eu não desisti de você e jamais vou desistir, mas aparentemente não tá fazendo bulhufas. Me sinto preso em uma situação que me faz muito mal, por isso que apareceu um 4 de ouros, tá? Tem alguns aí que tem algum bloqueio, como eu falei, ele pode ser emocional, pode ser problema financeiro, alguma coisa, ou tá numa outra relação. Me sinto preso em uma situação que me faz muito mal. É justamente o bloqueio que tem ali no 4 de ouros. Você mudou muito e isso me encanta ainda mais. É masoquista esse aqui? Tipo, você tá tratando que nem bosta, agora ele tá gostando? É depois quando eu digo, gente, que as pessoas não dão valor,
Você trata bem, você ama, você cuida, você protege, não valoriza. Né? Aí valoriza lá que não presta, que é todo torto, toda torta. Aí você mete o louco, manda para aquele lugar, para casa do cara de alho. Aí a pessoa se apaixona, que isso? É mulher de brigadiano, gosta de tomar umas lambadas. Você mudou muito e isso me encanta ainda mais. Talvez porque você sai na energia ali do rei de paus, né? Você se empoderou, se emputeceu e se empoderou. Quer saber? Eu vou cuidar das minhas coisas, ser apaixonada por mim, pelas minhas coisas, que se lasque. Aí agora tá dando valor. O ser humano é esquisito. Vou tomar a decisão certa. Amém, que tome, né? Convenção social. Talvez vocês tenham diferenças aí, sociais, né? Saiu ali, talvez você ganhe mais que a pessoa orgulhosa, tem um cargo melhor, vai saber o que passa na cabeça do ser humano. Então é isso, vamos embora então aqui pro número 2. Gratidão para quem assistiu o primeiro montinho, eu convido a assistir o segundo, ó. Quem escolheu aqui o menininho, japoronguinho bonitinho. Tá? Convido a assistir porque às vezes tem complemento. Lembrando que o tema é, né? Como que essa pessoa ficou no geral aí, que a gente vai ver uma pergunta por caso, quando olhou a sua foto aí pela última vez e isso puxou uns pensamentos. Então, olhou a foto, pensou automaticamente, né? Vamos ver casa por casa, cada uma pergunta aqui, para ver um geral. Tinha que ser o Pajem de Espadas, né? Então, vamos lá. Como ele vibrou aí e a aparência que ele tentou mostrar, tá? No primeiro momento aí, quando ele olhou a sua foto, isso trouxe pensamentos automaticamente. Como ele vibrou, gente? Meu Deus, um 4 de espadas. Gente, vibrou tristeza, tá? Bateu a bad, a depressão. Vibrou solidão, pesar, tá? Cansaço mental. Então, gente, aqui o que vibrou é algo bem down, bem deprê, sabe? Fico triste. Essa carta em algumas jogadas fala até de caixão, túmulo, tá? Então aqui, gente, vibrou uma tristeza muito grande. Mas o que ele tentou aparentar se fez de morto, né? Literalmente, não fez foi nada. Por quê? Porque essa carta fala de uma pessoa que no primeiro sinal de problema foge. Ah, então sentiu tudo isso e tentou não sentir, fugir desse sentimento, dessa depressão, dessa tristeza, dessa solidão. Tá? E provavelmente o que ele tentou mostrar aí, que não tá sentindo nada, que tá na dele, que tá dando uma pausa, que tá dando um tempo para ele, para as coisas dele. Mas ele ficou num dilema danado. Tá? E provavelmente aqui é uma pessoa que tá exilada, tá afastada, que não quer nem muito papo com ninguém, porque tá triste. Tenta esconder, mas tá triste. E o que ele tentou passar de imagem, tipo uma trégua. Tô dando uma trégua aí, não quero briga, não quero discussão, eu quero me curar, eu preciso curar esse sentimento, preciso curar as mágoas, preciso curar coisas em mim aqui. Então, deve ser uma pessoa que não tá falando com você, não tá tendo atitude nenhuma. E o que ele vibrou, essa tristeza toda, essa sensação de solidão, né? E aí ele tenta manter a aparência, tipo, eu vou deixar aí a poeira baixar, vou dar uma trégua. Porque é uma pessoa que, ao mesmo tempo, ficou planejando uma conciliação, uma reconciliação. Mas é como se ele quisesse dar um tempo. Eu não vou insistir agora, não vou fazer nada agora. Eu vou me curar, eu vou esperar a poeira baixar, a pessoa se curar. Né? Eu vou dar uma trégua para não brigar, para não discutir. Vou me recolher, ficar na minha. Tá? Foi isso aí que vibrou o cidadão ou cidadã. Mas extremamente, gente, doeu, tá? Ver sua foto, doeu. Trouxe uma sensação de afastamento, de estar exilado, túmulo, solidão.
Deixou até a pessoa meio doente aqui no momento, né? Porque doeu profundamente. Olha aí, gente, vocês viram que virou na minha mão. Tá? Olha aí, porque deu saudade. Porque pensa em lutar, em investir, mas talvez no momento aí tá num dilema de que não pode fazer nada por algum motivo. Já que eu não posso fazer nada nesse momento, então eu não vou também fazer nada que estrague, que piore a situação. Se eu não posso fazer nada para melhorar, pelo menos eu não vou contribuir para estragar mais do que já tá. Para que no momento certo eu consiga, planejando aqui, uma aproximação. Aí é o momento de lutar. Se ele fez alguma coisa para você, eu vou esperar a poeira baixar, eu vou esperar o sentimento dele ou dela curar de algo que eu fiz, né? Eu vou dar uma trégua, mas ficou lá querendo mesmo a conciliação, reconectar com você, reunir com você, ter de volta o que tinha com você, todo apaixonado, né? Olhou a foto, deu aquele sentimento de saudade, de paixão, de desejo. Mas isso trouxe uma tristeza grande também, porque talvez tá parada, não pode fazer nada no momento, ou precisa mesmo desse tempo aí, dependendo do que a pessoa fez, da caca que fez. Essa foi a vibração, tá? Porque aqui fala de objetivo, aqui fala de lutar. É uma retirada estratégica para alguns. O que ele pensou de você e da relação? O diabo. Bom, ele pensou de você que talvez agora você tá com muita raiva. Você tá com sangue no olho, até pensando aí em que talvez se ele se aproximar, você se vingar, você dar o troco. Você ferir de propósito, você machucar de propósito para se vingar. Porque aqui tem um sentimento, um pensamento dele que talvez você esteja com raiva, que talvez você esteja com ciúmes, que talvez você esteja com orgulho ferido. E que talvez você também esteja cheio de minhoca na cabeça aqui, de coisas negativas sobre ele ou ela, talvez achando que ele traiu, achando que ele tá mentindo, que ele mentiu. Ou se ele fez mesmo, ele traiu, ele mentiu, foi essa caca que ele fez, né? Você tá vendo tudo isso e você tá com raiva. E aqui não precisa ter sido uma traição de adultério. Pode ser uma traição de confiança, talvez ele traiu o amor de vocês com as atitudes que ele teve, né? Algum tipo de trairagem aí, de comportamento que você viu como uma traição do sentimento, da confiança, ou de adultério, ou mentiu. De repente você tá pensando, olha aí, ó, se a pessoa passou uma imagem para mim, era tudo mentira. Fingiu ser o que não era. Pensei que era um anjo, era o Satanás. Então aqui, o que ele pensou de você, que talvez você tá vibrando isso, né? Que você talvez não tá falando, não tá comunicando com ele por esses motivos. E o que ele pensou do relacionamento aí, que existiu algum tipo de mau comportamento ou má conduta, é o diabo. Tá? Que talvez foi o egoísmo, né? Os 7 pecados capitais, o orgulho, o ego, que atrapalha a relação. Pode ser o seu ou dele. Né? Pode ter sido aqui uma pessoa entorpecida pelos sentidos, né? Mentira. O que ele pensou da relação, que tem um garfo na bunda aí, gente, né? É o diabo. Que tem uma coisa aí que precisa ser resolvida. O que ele pensou da relação, olha aqui, gente, ó. Que era algo equilibrado e perfeito, harmônico. Mas que entrou uma energia do capiroto aqui. Que atrapalhou o relacionamento. Essa energia do capiroto pode ser promiscuidade, traição de algum tipo, mentira, agressividade, orgulho, ego, egoísmo, vaidade. Tá? Tudo que o diabo representa que atrapalhou a harmonia da relação, o que estava perfeito, o que era harmônico, o que era bom, saudável, maduro. Tá? E que pode ser uma conduta, pode ser uma atitude, pode ser algo espiritual, tá? Que aí atrapalhou o relacionamento. E aí, o que ele pensou também de você
é que você trazia toda a sinceridade, maturidade, tá? Tem uma questão aqui até de que ele se divertia muito com você em dados momentos, dadas situações, né? Mas você sempre muito responsável, de virtude, de caráter, fiel, leal. E que talvez ele traiu tudo isso porque ele não valorizou, ele teve alguma conduta, alguma coisa que ele fez que estragou. Então o que ele pensou de você e da relação, que você era uma pessoa boa, que talvez agora está tendo um comportamento que não está sendo muito bom de acordo com o que ele fez na relação. E que talvez aqui era uma relação perfeita que ele estragou, ou que houve uma interferência aqui que estragou. Pode ser espiritual, pode ser da conduta dele ou dela, pode ser de uma atitude dele ou dela, pode ter sido tudo isso que eu falei. Então, quando ele pensou na relação, ele pensou que era algo puro, sincero, bom, verdadeiro, tranquilo, harmônico, que foi atrapalhado por essa energia densa do diabo, tá? Que o diabo, ele representa as ilusões, os excessos, né? Excesso de tudo, de orgulho, de vaidade, de luxúria, de lascívia, excesso de ira, excesso de tudo que não presta. Vícios, repetição de coisas que não são bacanas. Estragou a relação. E que se agora você está virada no capiroto com relação a ele, foi porque alguma coisa ele fez aqui que desequilibrou você. Né? Dessa pessoa aqui responsável, educada, gentil e tarará, virou no capeta. Né? Ninguém vira no capiroto, gente, do dia para a noite de graça. Alguma ele aprontou. O que ele sentiu quando ele olhou a sua foto e pensou em você? O mundo. O que ele sentiu? Completude, que você completa ele. Né? Os opostos complementares, casamento divino, o que ele sentiu que você preenche aquilo que falta nele, que você completa aquilo que falta nele. Né? Que vocês se encaixam perfeitamente bem. Aqui em alguns decks o mundo fala perfeição, né? Então o que ele sentiu, que com você ele tinha realizações, com você ele podia realizar sonhos, né? Com você ele podia expandir a vida, ele podia expandir aqui o espiritual, moral dele, crescimento. Ele podia ter vitória, ou ele tinha. Ele podia ir atrás dos objetivos que com você, quando ele sentiu, olhou sua foto, que ele tinha felicidade, plenitude. Aqui reúne os 4 elementos, sentiu que vocês tinham todos os elementos na mão para ser feliz e que talvez já eram felizes. Ele teve a lucidez, que talvez não teve antes, ele caiu a ficha. Diz, que bosta que eu fiz. Né? Que se teve ciúmes, ele deveria ter controlado, tinha que ser um ciúme sadio. Se foi o ciúmes que atrapalhou aqui o relacionamento, que ele pensou da relação, que não podia ter feito o que ele fez por ciúmes, ficar cego de ciúmes. Que tinha que ser um ciúme saudável, não um sentimento de posse, não as ilusões do diabo botando minhoca na cabeça, talvez acusando você de algo que você não fez, duvidando da sua honra, da sua fidelidade, se foi isso. De repente acusou você de estar traindo ele ou ela por ciúmes. E aí pensou, por que não foi um ciúmes sadio? Por que foi essa coisa doente que botou tudo a perder? Ou por que eu fiz jogos de ciúme? Por que eu provocava o ciúme dessa pessoa? Estraguei tudo. Sentiu isso. Ou se ele quis a liberdade, por que eu pensei tanto que eu queria ser livre? A minha liberdade disso ou daquilo. Perdão, gente. E agora eu quero retorno. Né? Se eu fui egocêntrico, eu me achei, eu fui pavão, eu fui exibido, me achei a última bolacha do pacote. Por que eu fui fazer isso? Foi o que sentiu. E que com você tinha felicidade. Né? Podia ter um final feliz, podia ter tudo, evoluir em tudo.
Por que eu não fiz as mudanças, as transmutações que eu precisava aqui em mim ou na situação? Por que eu não reverti? Por que eu não encerrei alguma coisa que eu precisava encerrar do meu passado? Coisas que eu fazia, hábitos que eu tinha, prisões mentais que eu tinha, traumas que eu tinha. Então, o que sentiu? Aqui, o que ele fez quando olhou a foto e teve esses pensamentos? Ficou no impasse, né? Ficou mais perdido que cego em tiroteio aqui no 2 de espadas. Então, o que fez, gente, em atitudes não deve ter feito nada, né? Mas aqui ficou achando que ele só tá olhando o problema e não uma solução. Achou que se ele empurrar com a barriga ou ele não fizer nada, as coisas se resolvem com o tempo, se resolvem sozinho. Então, o que fez eu pensar? Nada. Ficou na dúvida, no impasse, bem perdido aí, com as emoções meio bloqueado. O que fez? Procrastinou, deixa para depois. Né? Ou eu não vou fazer nada, a coisa se resolve sozinha. Eu vou esperar a virada da maré. Né? O que pensou? Enquanto isso, eu vou dar as costas aí para o sentimento e para a relação, e deixa o que tiver que ser, será. Né? Ficou neutro. O que fez? Se recusou a enxergar a realidade das coisas aqui. Talvez assumir a sua parcela aqui de responsabilidade. Aí ficou meio na defensiva e não fez nada. Né? Então aqui, o que fez ao olhar a foto? Uma cegueira voluntária, né? Ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe qual é a solução, talvez só não quer fazer. E o que fez ao pensar? Não fez nada, porque talvez pensou que agora precisa dar um tiro certo, não pode errar. E acabou não fazendo nada. O que incomodou quando olhou a foto? Bom, aqui o que incomodou a saudade dos momentos que vocês viviam, principalmente se era uma família, um casamento, ó, o 10 de copas. O que incomodou, saber que era feliz e não sabia, né? Que estava satisfeito e talvez não deu valor. Porque aqui é a família construída no amor, né? A união familiar, a gratidão. O que incomodou, que não foi grato. Né? Talvez não valorizou a família que tinha com você, o casamento, a união que tinha com você. O que incomodou, que talvez era harmônico, de novo aqui tá falando, tinha harmonia, e ele trouxe algum caos aí, né? Nessa harmonia. O que incomodou, a saudade da união. Incomodou a falta da paz que ele tinha quando estava com você. O que incomodou a falta do amor verdadeiro, do sentimento verdadeiro, da felicidade. E o que incomodou talvez não ter uma conclusão. Né? Porque talvez aí, como eu disse, a pessoa está dando um tempo, não está fazendo nada, esperando a virada da maré, o que se resolva sozinho, e não acontece. Incomodou não ter uma conclusão. Tá? Incomodou os ciúmes, a saudade. Tudo isso. Não ter mais aí um 10 de copas, né? Final feliz. O que deu prazer? Olha, gente, eu não vou mentir pra você. Em algumas pessoas, o que deu prazer foi justamente ele estar fazendo birrinha. É o pajem bostinha. Quando olhou a sua foto lá, gente, talvez o que deu prazer é justamente estar deixando você na espera, fazendo birrinha, né? Dando troquinho, fazendo vingancinha, essas infantilidades. Então deu um certo prazer, ele tá judiando de uma certa forma de você ou ter judiado. Desculpa, mas é. Porque olhou a sua foto e vibrou aqui a birra, a malcriação. Sabe? Deu prazer que eu falei tudo aquilo que eu queria falar, que feriu, que machucou. Eu dei troquinho, né? Eu fiz vingancinha, eu fiz joguinho. Então olhou, gente, essas pequenas besteiras, essas infantilidades e imaturidades,
das besteiras que falou, algumas coisas que disse, mesmo sabendo que tá errado, mas deu prazer. Deu prazer nos pensamentos e as atitudes imaturas que teve. E que muitas vezes fez com intenção. Né? Deu prazer muitas vezes ser cínico, debochado, mesquinho, egoísta. Fazer birra. Até ser mal educado. Das palavras duras e das grosserias que falou pra você. Tipo, eu não me arrependo de ter xingado, de ter ofendido. Você merecia mesmo ouvir. Sabe, essas birrinhas, essas coisinhas? Não vou mentir, não. Teve um certo prazer aí quando essa pessoa, tá? Pensou aí e olhou sua foto. Ou então, o pensamento que ele teve, ela tá fazendo isso porque ela tá tentando jogar comigo, eu vou te ensinar como é que se joga. Ela tá fazendo isso pra dar vingancinha em mim, achando que você tá jogando. Ela postou essa fotinha lá na rede social, essa indiretazinha, porque eu ainda mexo com ele ou com ela. Ela tá fazendo birrinha, ela tá fazendo ciúminho, ela tá fazendo joguinho. Então deu prazer essa palhaçada, quando essa pessoa pensou aí em você olhando sua foto. Aí, ó. Deu prazer algumas coisas aqui que ele acha que talvez você tá fazendo para desaforo, birra, porque talvez aí ele ainda mexe com você de alguma forma. Deu prazer achar que você tá entrando no joguinho dele, nas palhaçadas dele. Tá? Principalmente aqui, ó, rede social. Ou então, se ele mandou uma mensagem para você e você reagiu xingando, ou você se incomodou, ele sentiu prazer. Olha aí, ó. Tô olhando a fotinho dela, eu provoquei e eu consegui provocar alguma coisa nela, nem que fosse uma reação negativa. Ah, então deu prazer. Mas aqui também deu prazer, em alguns casos. Provavelmente as declarações de amor que você fazia para ele, ou que você escreveu para ele numa mensagem, no e-mail. Tá? A parte gostosa aí das coisas bonitas que você dizia para ele, que ele olhou a foto, lembrou, deu prazer. Mas também deu prazer irritar você, provocar alguma reação, mesmo que negativa, em você. Se você xingou, ai, provoquei a reação que eu queria. Essa palhaçada, gente. Tá? Infelizmente, uma pessoa imatura. O que pensou em dizer? Tá? Para você. Que sente culpa, arrependimento e consciência pesada. Que tá sofrendo. Tá? Pensou em dizer. Né? Tô aflito, tô angustiado, tô com saudade, tô arrependido, minha consciência tá pesada. Tô aflito. Tô com medo. Tô agoniado. Né? Eu sei que eu te decepcionei. Eu sei que eu falei com você. Né? Eu tô me sentindo desconfortável. Eu tô sofrendo, eu já chorei, ou eu choro. Por dentro ou por fora. Pensou em dizer? Pensou, mas vai falar? Óbvio que não, né? Pensou aí, olha, eu não durmo, tô com insônia, consciência tá pesada, tô sofrendo pra caceta. Pensou em dizer? Pensou. Aí, ó. Pensou em dizer, eu tô carente, tô abandonado, me sinto abandonado, tô sozinho, tô carente, tô com saudade. Eu te amo, eu quero voltar, eu quero que você volte. Né? Eu tô com saudade do seu cuidado, do seu carinho, do seu amor, da sua proteção. Olhou a foto, gente, se sentiu um cachorrinho abandonado. Né? Pensou em dizer tudo que tá na alma aí, que tá sofrendo, que tá sentindo, todo o amor que tem. Tudo isso, mas é óbvio que nunca vai falar, né? Que se culpa, que se arrepende, né? Olha, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu achei que longe de você eu ia ficar bem, não tô mal. Né? Eu quero aí a relação de volta, o amor de volta, o casamento de volta. Eu quero você de volta, volta pra mim, ou eu quero voltar pra você. Né? Me perdoa, me desculpa, vamos reatar, eu quero superar tudo isso. Por quê? Porque eu tô sofrendo pra caceta. Eu estou sofrendo. Pensou em dizer, eu estou com saudade, estou carente, me sinto abandonado, perdido sem você.
Sinto uma culpa danada, essas espadas ficam acusando dia e noite na minha cabeça. Né? Se teve mentira, porque é o 9 de espadas, né? É dizer, eu sei, eu sinto culpa porque eu menti. Né? Eu sinto falta do seu cuidado, da sua proteção, da sua parceria, da sua amizade. Eu sinto falta das nossas conversas, do seu carinho, da sua atenção. Aqui, gente, para alguns, não é para todo mundo, tá? Mas talvez a última vez que olhou essa foto apertou tanto o coração, a gente deu vontade de chorar. Mesmo que não tenha chorado, mas chorou por dentro. Né? Eu quero recuperar a sua confiança. Eu confio em você. Se eu falei algo diferente disso, tá? Gente, foi um sofrimento danado aqui. Eu tô com saudade porque você era meu melhor amigo, minha melhor amiga, meu companheiro, minha companheira. Eu fico amando aqui platonicamente, eu não durmo de noite, pensando em você, ou pensando, remoendo essa culpa, esse remorso. Tô tendo perturbação no sono, perturbação mental aqui por causa disso. Eu não consigo me concentrar nas coisas direito. Né? Eu já andei aí, talvez ouvindo conselho de um e de outro, desabafando com um e com o outro, né? Mas ficou sofrendo, gente. Olhou e sofreu. Então, esse primeiro momento aqui do pajem, né? De que sentiu esse prazerzinho de talvez aí ter feito tudo o que fez, mas viu que não ganhou nada com isso. Porque no fundo, pensou em dizer tudo isso porque tá sofrendo, mas tentando manter uma aparência aqui de que é frio, gelado, uma rocha. Eu corto mesmo. Se não é do meu jeito, eu corto. Se pegar no meu pé, eu corto. Né? Mas é tudo, gente, uma imagem aí imatura dessa pessoa, porque no fundo, o que pensou em dizer mostra mesmo o sofrimento, a alma. Bem parecido com a vibração inicial. Né? Só que é aquela pessoa, ok, eu olhei, mas eu não ligo, não preciso de você, eu não sinto nada. Né? Bem feito, se eu xinguei, se eu ofendi, fiz mesmo, faria de novo, não me arrependo. No primeiro momento deu esse prazerzinho, depois bateu a bad. Diz que merda que eu tô falando. Quem que eu quero enganar? Aqui. Como viu a situação de vocês e como viu você? Viu você o pleno amor, o amor transbordante, o ás de copas. E como viu a situação que ainda tem muito amor. Eu não quero amar, mas eu amo. Né? E ele sabe, de alguma forma aqui, que você também tem sentimento, mesmo que você esteja virado no capiroto com ele. Então, como ele viu você, o pleno amor, o transbordar de amor, o amor incondicional, né? Que você deu, que você sente. E o que ele pensou da relação, que existe muito amor, um amor transbordante. Né? Existe aqui um amor genuíno, verdadeiro, que dá para ter um início e um reinício se basear nesse amor. Um amor que traz plenitude, um amor puro, desde que ele esteja de coração aberto, disposto a entregar tudo isso como você entrega e entregou. Né? Para ter a família de volta aqui no Ás. Aqui é um 10 de copas e um Ás de copas. E o que ele vai fazer? Bom, gente, essa pessoa tá numa ansiedade para fazer alguma coisa, tá? Mas como eu disse, ele tá esperando talvez o momento certo a poeira baixar, principalmente se você tá tiririca da vida aqui com ele. O que ele vai fazer? Ele vai querer abrir uma comunicação, ó. Tá? Ele tá vendo as opções que ele tem de ir até você fisicamente, para alguns se precisa viajar, se tem uma distância geográfica. Tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma comunicação. Tá? Passado esse período que ele tá de molho lá, ele vai abrir uma comunicação. Até porque essa pessoa, aqui, gente, é constante o pensamento. A vontade de fazer algo, de falar com você, de conversar com você é constante, não sai da mente. Aqui é a mente. Tá?
Só que o que acontece aqui? Tem momentos que essa pessoa já desistiu de mandar uma mensagem. Talvez pegou o celular na mão para ligar, para digitar, tá? E aí esmoreceu, tá? Porque ele pensou, não, ainda não é o momento, né? Eu preciso esperar. Eu vou ver as opções que eu tenho, eu preciso esperar, tá? Eu não posso agir no impulso, eu não posso dizer qualquer coisa, fazer de qualquer jeito. Mesmo eu estando ansioso, aflito, eu preciso me equilibrar. Eu não posso fazer no impulso, tá? Eu tenho urgência, ansiedade, eu quero fazer algo, eu quero fazer uma mudança. Eu quero encurtar essa distância emocional ou geográfica, eu quero arriscar. Mas eu não posso agir aqui no impulso, tá? Para abrir essa comunicação ou para ir atrás. Ele tá louco na urgência de fazer, mas por algum motivo tem algo aqui que tá trazendo lentidão. Pode ser problema financeiro, pode ser essa questão dele não querer se precipitar, dele ter que resolver uma situação, tá? Aqui tem uma questão de que ele fica muito no e se. Não, eu vou, mas e se eu falo isso e acontece isso? Se eu faço isso e acontece aquilo, ela diz aquilo, né? E tem uma questão de comparação. Talvez ele fique pensando, eu já agi assim antes, ela se comportou assim, né? Agora tá se comportando diferente, ou agora eu não sei o que esperar, né? Ele tá meio em dúvida, com a mente meio entorpecida. Ele sabe que ele precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. Mas ele não sabe o que fazer. Tem muito sentimento, mas não sabe o que fazer com o que está sentindo. E aí ele fica vendo as opções que ele tem, revendo as opções. Tá? Aqui é uma pessoa também que tem sentimentos enraizados por você. Ele quer colher os frutos. Ele quer aí da constância na relação, o reiniciar. Mas ele sabe que ele precisa equilibrar a mente dele aqui, o emocional dele, para ele saber o que ele vai falar. Não pode ser no impulso. São questões profundas que ele tem que resolver primeiro com ele para ele estar pronto a procurar você. Coisas que ele precisa amadurecer nele para daí ele procurar você. Se fosse só pelo impulso, essa pessoa já teria feito. Tá? Se fosse só pela paixão, é o cupido aqui. Desejo, a paixão já teria feito, mas ela está refriando. Pensando antes de agir. Pensando antes de falar. Tá? Mas o que vai fazer? Vai abrir uma comunicação. Nem que seja que demore um pouco aqui, mas vai. Quando ele se sentir mais confiante, quando ele se sentir que está mais tranquilo aqui, não está agindo no impulso, não vai falar besteira no impulso, tá? Então é isso aqui. Aí ele vem com talvez aí uma proposta para querer estruturar, reestruturar. Se tá numa outra relação, tá lá comparando você com o que tem hoje. Se tá sozinho, compara de como era quando você estava na vida. São sentimentos enraizados. Talvez aqui querendo recuperar sua confiança. Tá? Mas ele tá na espera. A ansiedade de fazer muito. Mas tá se controlando porque sabe que precisa ter paciência. Agora não pode se aproximar de você de qualquer jeito. Aqui temos os signos. Touro, Libra, Áries. Touro, Libra. Virgem, Touro e Leão. Gêmeos e Virgem. Peixes, Aquário e Virgem. Sagitário. Gêmeos, Libra e Aquário. Escorpião e Capricórnio. Temos isso aqui. Câncer, Escorpião e Peixes. Aqui temos filhos de Oxóssi, de Ogum, falange de Simiromba, falange dos Santos, povo do Oriente, baianos, boiadeiros, malandros, ciganos, marinheiros, Exu, Pombogira, caboclos e pretos velhos de Oxalá, filhos de Oxum,
Exu e Pombogira já falei. Tem mais algum, Frei Rogério? É isso aqui, né? Deixa eu confirmar Yansan. Temos filhos de Yansan? De Oxum tem. De Oxum tá forte. A própria Yansan, gente, as nuvens, tá? Filhos de Yansan, tá? E aqui é Aquário e Peixes de novo. Vamos ver o que a pessoa diria pra você. Quantos eu tirei da primeira, Frei Rogério? Não lembro. Bilhetinho. 5. O que a pessoa diria pra você, você diria pra ela. 1. Eles para olhar um bem de trás aqui, o verde. 2. Esse. 3. Outro azul, 4. E o amarelo. O último amarelo. Não é o último, né? Porque tem mais um aqui, mas é o amarelo. 5. Que a pessoa diria. Ou você diria. Não quero me sentir culpado mesmo sendo. Tá vendo o 9 de espadas ali, gente? Não quero me sentir culpado mesmo sendo. Por isso que tá com peso danado na consciência, gente, mas acaba não fazendo nada. Por medo de ser abandonado, abandono primeiro. Por medo que você me deixe pelos meus erros, eu termino a relação primeiro. Tá vendo a autossabotagem? Por isso que apareceu um diabo ali na relação, né? Por medo de ser abandonado, abandono primeiro. Por medo que você me deixe pelos meus erros, eu termino a relação primeiro. Desilusão total. Isso aqui pode ser vocês também desiludido com a pessoa, né? Ó, lágrimas, eu falei que teve pranto, né? Por dentro ou por fora. Hoje te vejo diferente. E sou ainda mais apaixonado por você do que antes. Olha que engraçado, gente. Pode ser que tenha continuidade de um montinho pro outro, ó. Porque aqui... Como que tá escrito? Ou foi na outra consulta? Eu acho que foi na outra consulta, mas eu vi um bilhete parecido com esse. Ó. Hoje te vejo diferente. E sou ainda mais apaixonado por você do que antes. Não sei se foi na outra consulta, se foi no primeiro... Ah, no primeiro montinho não foi, porque não tá aqui. Deve ter sido na outra consulta. Porque às vezes eu gravo mais de um vídeo no mesmo dia. Deve ter sido na outra consulta, mas eu vi uma frase parecida. Hoje te vejo diferente e sou ainda mais apaixonado por você do que antes. Talvez porque você agora se empoderou, né? Porque você tá se valorizando e não tá aceitando qualquer migalha, qualquer porcaria que seja tratada de qualquer jeito, que seja desvalorizada. Tá? Depois me contem o que bateu, o que não bateu aí, a quantas anda a situação. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever, ativar sininho. Se torne membro do canal. Compartilhe os vídeos do canal com quem gosta ou na sua rede social, tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.